Sem dúvida, a maior vantagem de ter um canal do YouTube de impressão 3D é ter acesso às impressoras 3D mais recentes e poder experimentá-las e avaliá-las. Infelizmente, devido ao funcionamento do YouTube, às vezes quando publico um vídeo, posso não ter tido tanto tempo com a máquina quanto gostaria, ou pode nem mesmo ser uma avaliação. Pode ser um conteúdo patrocinado que você sabe pagar as contas. Na verdade, às vezes, os vídeos não são necessariamente o melhor julgamento de se eu gosto ou não de uma impressora. Isso não significa que estou mentindo. Nunca diria nada em meus vídeos que não considero verdade. Isso significa que minha opinião sobre a impressora pode mudar com o tempo, conforme eu a use mais ou quando surgir uma impressora melhor. Mas existe uma métrica que eu acho que pode julgar e nos dar uma indicação precisa de quanto eu gosto de uma impressora, independentemente de eu realmente usá-la a longo prazo. Então, pensei que seria muito divertido dar a vocês um tour pelo estúdio para mostrar quais impressoras eu realmente mantive ao longo dos anos e quais eu não mantive, além de quantas horas eu passei nas que eu realmente guardei. Acho que é uma proxy interessante de informação para dizer o quão boa eu realmente acho que uma impressora é ou o quão confiável ela é. Com cada uma, quero compartilhar por que passei ou não tantas horas nela. Às vezes, haverá explicações como eu não tive essa impressora tempo suficiente para colocar mais horas nela, mas em outros momentos pode haver atualizações ou informações adicionais sobre o que eu disse na minha análise que podem ser interessantes. Vamos nessa! Então, para começar, esta é a minha Voron. Existem muitas como ela, mas esta foi, na verdade, a minha primeira impressora patrocinada por qualquer fabricante. É uma Voron 2.4 de 350mm da LD All Motors. Eu amo essa impressora. Ela esteve comigo em momentos bons e ruins, foi atualizada de todas as formas possíveis. Tenho uma versão 1 do ERCF meio instalada nela, que será substituída pela versão 2. Eu uso muito essa impressora pela sua versatilidade. Tem o maior volume de construção entre as impressoras que possuo atualmente. Ela pode fazer qualquer coisa e trabalhar com o material que eu desejar. Tenho um bico de diamante atrás, então consigo trabalhar com materiais abrasivos. Posso atingir temperaturas de cama extremamente altas com essa impressora, se eu quiser. Ela não me deu muitos problemas. É meio sem complicações, sem sujeira, uma vez que você a constrói, é um tanque. Eu acredito que o efeito IKEA está fortemente presente aqui, pois esta é a minha impressora favorita entre todas. Isso não significa que ela imprime melhor ou seja a mais confiável, mas por eu tê-la construído com minhas próprias mãos e por ter sido minha primeira impressora patrocinada, eu a amo mais do que todas as outras. Eu recomendo muito esta impressora se você quer um projeto, mas eu não a recomendo se você só quer uma impressora que imprima. Porque o obstáculo, mesmo com os kits de hoje que são totalmente montados para realmente colocar esta impressora em funcionamento, você está olhando para semanas de trabalho e muita afinação e muitos ajustes. Mesmo assim, ainda cabe a você ajustar tudo e deixar do seu jeito. Então eu tenho mais de 1.200 horas nesta impressora. É importante notar que essa é uma das minhas impressoras mais antigas, passei muito tempo com ela. Você também notará que impressoras maiores geralmente têm mais horas de uso. É difícil acumular muitas horas de uso em uma impressora muito pequena. Nesta, posso fazer impressões enormes. No momento, tenho uma impressão de 12 horas em andamento. E então você vai notar que as impressoras maiores acumulam mais horas. Também é uma das minhas impressoras mais rápidas. Agora ela fica no estúdio. É menos usada do que algumas das minhas impressoras em casa que posso usar durante a noite enquanto estou lá. De vez em quando, eu a deixo funcionando durante a noite. Mas sim, essa é a Voron 2.4, também carinhosamente conhecida como Python. Então é isso, a impressora que meio que lançou minha jornada com este canal, minha Prusa Mark III S Plus. Não foi minha primeira impressora, mas foi a primeira de qualidade. Foi a primeira impressora que montei de longe e a primeira impressora que era boa o suficiente que me permitiu realmente criar conteúdo e imprimir coisas de forma confiável que eu poderia mostrar no canal e me orgulhar. Eu amo muito essa impressora. Eu usei por 135 dias, 23 horas, o que é uma quantidade insana. Na velocidade que essa coisa imprime, acho que são pelo menos 7 ou 8 impressões. Obviamente parei de usar isso porque é muito antigo e muito lento. O que dizer? Este é um ícone e uma impressora fenomenal, eu a mantenho por perto como referência.
Talvez um dia eu consiga pontos prusimentos suficientes para atualizá-la para um Mark 3.5 ou Mark 3.9. Por enquanto, a mantenho aqui. Provavelmente não a venderei, pois pertence a um museu. Meu Deus, quantas impressões eu fiz nisso? 135 dias, 23 horas, isso está no... Mais de 3.000 horas de impressão nessa coisa e ainda funciona muito bem. Eu troquei a extremidade quente por um E3D Revo, mas eu realmente, como eu disse, não uso a impressora. E eu o conectei a um pequeno Mint Beagle para que eu não precise usar cartões Secure digital se eu quiser usá-lo. Sim, muito amor por essa pequena impressora. Tudo bem. E aqui em casa temos o Cheetah Bamboo Lab Chix, um combo de carbono. Não acho que vou surpreender alguém quando digo que esta impressora, depois da minha impressora mais antiga, a Prusa Mark III S Plus, é a que tem mais horas de impressão. Primeiro porque foi, acho que a segunda ou terceira impressora de revisão que me deram, e é a segunda impressora mais antiga que me deram e que eu realmente mantive depois da Voron. Então ela tem um enorme viés de sobrevivência apenas pelo tempo que a mantive. Também foi a minha impressora de melhor desempenho por muito tempo. Quando eu só tinha a Prusa, a Voron e esta era realmente performática. Minha única impressora é multicolorida, o que significa que ela faz impressões demoradas. Agora está chegando a mais de 1.800 horas de uso, o que eu acho que supera a Voron 2.4. E novamente, parte disso são impressões multicoloridas, parte disso é apenas uma impressora fenomenal. Provavelmente a melhor do mercado hoje. Ainda assim, é caprichosa e requer muita manutenção, como limpar hastes e parafusos de avanço. O AMS me deu muitos problemas. Carregar e descarregar o filamento me deu muitos problemas com o AMS, mas eu modifiquei muitas coisas diferentes nele, desde o hot end até fazer a modificação do AMS Hydra, trocando tubos de politetrafluoretileno por não originais, então provavelmente só posso culpar a mim mesmo por muitos dos problemas que tive com esta impressora. Ela não teve problemas eletrônicos como o X1 Carbon no escritório, e outra razão, a propósito, pela qual eu a uso tanto é que estou em casa, e quando estou no estúdio, muitas vezes não tenho tempo para realmente usar as impressoras. Estou ocupado filmando e escrevendo conteúdo para vocês. Esta tem um viés de sobrevivência e vantagem por estar em casa comigo quando quero relaxar para quem não está com o orçamento apertado. Provavelmente ainda é a minha recomendação preferida para a melhor impressora sem poupar despesas no mercado atualmente. Tudo bem, a seguir vamos falar sobre o Bambu Lab P1S. Eu tive isso por menos tempo do que os meus dois X1 Carbons, eu acho. Fiquei realmente chocado ao ver que só tenho cerca de 270 horas nele, o que parece pouco porque uso isso muito mais no estúdio do que uso o X1 Carbon. Eu amo essa impressora porque ela dá muito menos problemas e não me faz pensar que é mais inteligente do que eu, dizendo coisas como, eu não detectei a placa de construção correta ou falsas detecções de falha de inteligência artificial. Tive menos problemas com a AMS neste. Além de tudo isso, troquei o Hotend por um E3D Revo, o Panda Revo da Big Tree Tech. Isso significa que é muito mais fácil trocar o Hotend nesta impressora do que no X1 Carbon. Houve muito mais problemas além do X1 Carbon que explicarei em breve. Essa impressora é uma das minhas principais escolhas no estúdio. Eu a uso bastante. Eu absolutamente amo, não tenho reclamações. Especialmente porque eu realmente não uso a falta de uma tela sensível ao toque e talvez sofra um pouco com o menor volume de construção, uma das razões pelas quais eu uso o Voron tanto quanto eu uso o 2.4. Estou impressionado por só ter 270 horas nele. Acho que é porque aqui no estúdio tenho tantas outras impressoras e porque tive essa por menos tempo do que os X1 Carbonos. Lembre-se deste lugar, estamos de volta à minha casa, onde guardo este pequeno cara, o kit normal do LDO Voron 0.2. Neste eu fiz um pouco mais da construção, então me sinto um pouco mais apegado a ele. Também imprimi as peças na minha própria cor, minha cor favorita de ABS-ASA, que é o mesmo ASA laranja da Polymaker, ASA laranja e preto que usei no meu outro Voron, o 2.4.
Eu chamei este de Viper porque é pequeno e mortal. E eu realmente amo esta impressora, provavelmente até mais do que o Voron Cyborg. Ela soa melhor. O desempenho é tão bom quanto... Eu peguei o ventilador de atualização Cyborg que eles me enviaram e coloquei neste aqui, pois o uso para imprimir mais PLA. Também tem um Nevermore lá. E eu uso isso predominantemente quando meu Hex One Carbon está ocupado ou eu o uso para filamentos flexíveis ou abrasivos quando quero imprimi-los em casa. Este também tem um bocal de diamante Triangle Lab ou Diamondback lá. E eu sempre mantenho 1.04 lá porque tenho o X1 Carbon aqui geralmente rodando 1.06. Eu já coloquei neste aqui 300 horas, acabou de passar 300 horas, o que é bastante considerando novamente o pequeno volume de construção. 300 horas é bastante impressão, mas também o fato de que eu só uso em casa e só quando minha impressora maior e dominante já está funcionando. Sim, eu realmente amo essa impressora, é a minha impressora de prototipagem. É mais rápida e fácil não ter que lidar com o AMS se eu só quero imprimir algo, carregar o filamento aqui na parede de favo de mel e colocá-lo para funcionar. E a propósito, farei o upload de todos os meus perfis para as impressoras que não usam perfis padrão. Então, para esta, eu tenho um perfil que venho aprimorando há quase um ano e vou compartilhar todos os meus perfis a partir de agora com os meus apoiadores no Patreon. Então, se você quiser obter meus perfis Voron, meus perfis mais rápidos, meus perfis de alta qualidade normal ou perfis para impressoras futuras que ainda não foram lançadas, confira o link para o nosso Patreon na descrição. A seguir, o X1 Carbon em estúdio. A Bamboo Lab me enviou isso para que eu tivesse um X1 Carbon no estúdio, porque eu disse a eles que amo tanto o X1 Carbon que tenho em casa que vou mantê-lo em casa para uso diário. Infelizmente, este é um modelo de produção mais recente. Você imaginaria que ele teria muita coisa resolvida, mas na realidade me traz bem mais problemas que o outro. Este equipamento ficou parado por 2 ou 3 meses devido a um problema com a placa da cabeça de ferramenta. O AMS está inoperante devido a um problema no sensor da placa principal. O Bamboo Lab tem sido realmente ótimo em ter o distribuidor local, ou apenas eles me enviando peças de reposição. Mas esta máquina me deu muito mais problemas do que o meu outro X1 Carbon ou o meu P1S, o que significa que eu uso muito menos. Fiquei surpreso ao descobrir que ele tem 350 horas de uso. Acho que é porque eu o adquiri antes do meu P1S e por um tempo ele foi minha impressora mais capaz no estúdio em termos de impressão multicolorida e diversos tipos de coisas. Meu tempo neste equipamento diminuiu bastante desde que comprei outras máquinas que mostrarei. É uma ótima máquina, todos dirão que é uma ótima máquina, acho que apenas tive muito azar com ela. Sou conhecido por não manter bem minhas várias máquinas, mas acho que dessa vez peguei uma com defeito. Ou seja, substitui a placa da cabeça da ferramenta. Agora vou trocar a placa principal. Talvez precise trocar a placa no AMS. Então está funcionando. Só que me deu muitos problemas. Acho que tive muito azar com este aqui. Certo, aqui atrás temos meus dois minis Bamboo Lab A1, o transparente, que é o Lynx, e a unidade de produção normal que todos os outros receberam, que é o Bobcat. Eu passei muitas horas com essas impressoras. Uma delas tem 337 horas, 281, 600 horas combinadas. Notarei que emprestei esta para 2 pessoas diferentes, um trabalhador de caridade e um criador de conteúdo local. Portanto, muitas dessas horas foram feitas por outros. Mas eu uso essas impressoras muito, eu absolutamente as amo. Elas provavelmente são minhas impressoras mais confiáveis, acredite ou não. Se estou apenas imprimindo PLA, essas impressoras não são complicadas, não pensam que são mais inteligentes que você, como a X1 Carbon, e não têm falsos positivos de detecção de falha de lidar. Elas simplesmente funcionam. Posso contar em uma mão o número de falhas de impressão que tive nelas. Elas não são ótimas para imprimir PETG, porque a luz AMS está exposta. Também não imprimem ABS e outros materiais similares. Mas se eu quero apenas imprimir PLA, especialmente em várias cores, recorro a essas máquinas por serem muito fáceis de usar. Elas funcionam bem, são rápidas e a qualidade de impressão é tão boa quanto, se não melhor, que a X1 Carbon. São impressoras realmente fenomenais. E pessoalmente, como já disse, tive vários problemas com as AMS dos meus diferentes X1 Carbons. A luz do AMS é muito mais confiável, especialmente com bobinas de papelão, que eu uso bastante. Impressoras simplesmente fenomenais.
Essas são minha principal recomendação para iniciantes, apesar de eu não ter mais conta de afiliado do Bambu Lab. Essa é a minha recomendação para iniciantes que queiram comprar uma impressora para si ou para seu filho. Essas impressoras são incríveis, por isso já as usei por 600 horas, apesar de serem mais novas que minhas outras máquinas de bambu. Considere que essas horas têm grande significado, visto que o volume de construção é extremamente reduzido. Isso implica em muitas impressões feitas por impressoras excelentes. A seguir, apresento este pequeno cara. É um kit Cyborg Voron 0.2 com as peças de alumínio, controle numérico computadorizado. Eu mantenho este aqui no estúdio, não o usei muito. Não é necessariamente porque eu não gosto dele. Tenho outro desses em casa que você verá mais tarde, se ainda não viu. Mantenho isso aqui. Eu o mantenho com um bico de diamante da Triangle Lab nele e realmente só o uso para imprimir materiais exóticos. Por causa do pequeno volume de construção, não é tão versátil, mas é realmente muito bom para aquecer muito rapidamente e permanecer quente. Então, se eu preciso imprimir um policarbonato, nylon de fibra de carbono ou similar, esta é uma ótima impressora. Uma coisa que eu não gosto nela é que acho que as peças de controle numérico computadorizado tendem a vibrar muito mais, por isso é chamada de cascavel. Sim, é uma boa impressora. Só a usei por cerca de 67 horas, porque, devido ao volume de construção pequeno, isso representa muitas impressões. Mas tenho outras impressoras que podem fazer quase tudo o que esta faz. E eu não tenho tanta conexão emocional com isso, porque tive muita ajuda para construí-la graças ao Jack e também ao Vlad. Mas é uma impressora confiável quando eu só quero produzir materiais de alta temperatura rapidamente e facilmente. A resposta é não, este é o Orca ou o Sovel SV07 mais V07 Plus. Eu tinha um SV07 que deixei com alguém que faz trabalho de caridade com crianças e queria uma impressora confiável. Eu não preciso de um SV07 Plus e um SV07, especialmente com o SV8. Tenho impressoras Sobel suficientes, fora com o velho, dentro com o novo. Esta é uma impressora fenomenal, eu a amo, funciona muito bem, sem problemas. Ou seja, permite que você faça o que quiser, sendo totalmente de código aberto. Sem enrolação. Usa um bocal padronizado, o que os i1 Minis não usam. É ótimo. Agora mesmo tem um bocal de 1.0 nele, super fácil de trocar por qualquer bocal Vulcano. Mantenho essa impressora devido ao grande volume de construção. É uma das minhas poucas que imprime até 400 mm de altura. Ele não faz impressão multicolorida, mas o resfriamento é ótimo para grandes impressões com bocais enormes. Super confiável e rápido. Eu realmente não tive nenhum problema com essa impressora, é por isso que eu coloquei preciso verificar e vou colocar na tela quantas horas eu realmente usei, mas eu usei muitas horas nessa coisa, especialmente considerando que eu tinha o SV07 muito antes e eu também usei muitas horas no SV07. Então, ótima impressora. Acho que vou mantê-la por um pouco mais de tempo, mesmo que a Comgrow T300 seja meio que a mesma impressora, mas melhor. Eu gosto dessa impressora. Recomendo para quem quer uma opção econômica e bem grande. Se você quer imprimir capacetes e não quer gastar dinheiro com Voron ou K1 Max, como pode superar isso pelo que eles cobram e a velocidade e o código aberto? É difícil de superar. Ok, aqui está outra cena que provavelmente você lembra de antes na história do canal. Outra impressora que está notavelmente ausente, mas normalmente está no estúdio, é a Creality K1C, não a K1, a K1C, que eu chamo de Greyhound porque é relativamente simples, rápida, elegante, de cor cinza, e muitas das outras famílias de animais já estão ocupadas. Minha análise dessa impressora foi completa e imparcial, sem conteúdo patrocinado ou algo do tipo. Mantenho tudo o que eu disse, essa impressora é realmente fenomenal e super confiável. Eu provavelmente usei cerca de 140, 150 horas naquela impressora e tem sido nada além de uma alegria. Eu a uso quando preciso imprimir algo de forma confiável com uma qualidade muito alta em um 0,4 mm porque, diferente de muitas das minhas outras impressoras que podem imprimir ABS e compostos, não tenho um bocal de reposição para isso. Então eu não posso trocá-lo por um 0.6 ou 0.8, mas tem funcionado muito bem para mim. Os perfis são muito bem ajustados. A única coisa que me impede de imprimir mais nele é que o volume de construção de 220 por 220 é menor do que, digamos, um laboratório de bambu.
Você pode pensar que 256 não é muito maior, mas faz diferença. E especialmente com o meu Voron, que eu posso imprimir qualquer coisa com 350, mas eu uso essa impressora e gosto muito dela. Vocês se lembram do Shark, o Sobel SV08, uma impressora muito boa. Teve um pouco de um começo irregular com os problemas de deriva do Z, atualmente porque eu a destruí tentando atualizá-la. Estou imprimindo uma nova cabeça de ferramenta por Nadir, se inscreva se você quiser me ver construir isso, e estou apenas esperando a chegada de um monte de ventiladores. O prego, então vou construir uma cabeça de ferramenta realmente legal para isso que ninguém ainda fez. Esta é uma ótima impressora. Não sei se deveria ter atualizado, sinceramente, especialmente agora que vejo que o Teaching Tech está fazendo uma troca de ferramentas com isso. Meio que me arrependo de ter aberto essa lata de minhocas. Eu deveria ter apenas... Eu meio que queria porque queria ver o quão atualizável ela é. Enfim, não gastei muito tempo nisso. O problema do desvio Z e o barulho eram um pouco irritantes. Vou usar isso bastante uma vez que eu tenha uma cabeça de ferramenta lá onde eu possa realmente substituir os bicos. Estou muito tentado pelo trocador de ferramentas que o Teaching Tech está fazendo. Se ele tiver sucesso, posso rebaixar a cabeça da ferramenta e fazer uma troca de ferramenta. Mas é uma ótima impressora. Eu planejo usá-la mesmo tendo uma impressora com as mesmas dimensões, a Voron 2.4 Python. O sistema de movimento é excelente e rápido, superando minha Voron 2.4. Eu recomendo. Como eu disse, meio que desejo não tê-lo destruído, mas não consegui superar o fato do bocal ser proprietário e... não ter bicos extras e estar com um bico de 0.4 em uma impressora deste tamanho era absurdo para mim. Assim como uma impressora tão capaz não ter um hot end de maior fluxo. Isso me incomodou a ponto de eu dizer que vou substituir o hot end. Mas então danifiquei a placa da cabeça da ferramenta, tornando-se essa confusão toda. Preciso ser mais cuidadoso com minhas impressoras, então sim, isso é Shark. A propósito, ali estão todas as impressoras de resina e os cortadores a laser. Sejamos honestos, nem você, nem eu nos importamos muito. Vou mostrar as estatísticas de uso das minhas impressoras de resina para quem se interessar, mas parece que vocês não curtem muito esse conteúdo. Comentem abaixo se eu estiver errado. Enfim, vamos direto ao ponto. A seguir, vamos dar uma olhada em outra impressora do kit LDO, que é a Positron 3.2. Esta é uma impressora portátil, obviamente, e eu não usei muito esta impressora. Eu tentei, mas recebi uma unidade de pré-produção muito inicial, que tinha alguns problemas especificamente com o aquecimento e o thermistor, e não conseguia manter o calor. Então, eles me enviaram a peça de reposição, que deve resolver o problema. Eu simplesmente não tive tempo para instalar. Na verdade, levei isso até a Califórnia comigo e tentei fazer algumas impressões PETG lá. Não tive muito sucesso. O nivelamento da cama ainda é muito complicado para acertar toda vez que você dobra e monta novamente, porque há 2 parafusos em vez de 3, como em outra impressora pequena, como uma Voron 0.2. Ao ajustar o deslocamento para a parte de trás, a frente também é ajustada, dificultando acertar. Pode levar de 15 a 20 minutos para nivelar perfeitamente a cama. Não tenho motivo para fazer isso. Tenho 2 impressoras em casa e 12 no escritório. Esta é minha impressora portátil para levar quando viajo no fim de semana, caso eu vá para algum lugar onde acho que vou precisar de uma impressora 3D como a casa dos meus sogros. Eu acho que tem muito potencial. Eu acho que preciso melhorar meu fluxo de trabalho. E, obviamente, isso precisa funcionar melhor. Tem que funcionar. Caso contrário, o problema térmico em que não consegue aquecer a extremidade quente é apenas um problema. Então, provavelmente, tenho menos de 150 horas nesta impressora, o que é um bom tempo para uma que ainda não está funcionando corretamente. Sim, eu simplesmente não tive tempo para realmente investir em fazer essa coisa funcionar do jeito que eu quero, e eu realmente não tenho o incentivo. Eu já publiquei o vídeo, outros projetos estão chamando, mas eu amo essa impressora mesmo assim, só porque é muito legal, é tão inovadora. E se eu conseguir fazer funcionar corretamente, vou usá-la muito mais. Tudo bem, venha e conheça Narwhal, também conhecido como T300. Eu o chamei de Narwhal. Porque você olha para ele e pensa, por que ele existe? É uma boa impressora, mas acho que eles começaram a P e Comercial D para isso antes da ComGrow e Sovil anunciarem que iriam se fundir.
E então eles lançaram, mas é meio que eu preferiria ter o SV08 e o SV08 não é muito mais caro, mas é uma boa impressora. Eu realmente não usei muito essa coisa, porque os perfis, macros e firmware não estavam prontos. E então, uma vez que terminei a transmissão ao vivo, eu tenho o SV07 Plus funcionando perfeitamente, então por que gastaria tempo e energia para fazer essa coisa funcionar quando é do mesmo tamanho, volume de construção, também é de código aberto, basicamente a mesma coisa, mas muito mais rígido e pode ir mais rápido. Porém, não tenho outros bicos, então usa o bico proprietário que a Sobel envia no SV08. E eu não gosto desse bico, eu não tenho nenhum dos outros e é 1.4 lá agora, então eu simplesmente não gastei tempo nisso. Acho que vou mantê-lo apenas para produzir ótimas impressões, acho que tem potencial por causa da rigidez, do peso e da qualidade da construção. Acho que tem o potencial de produzir peças grandes mais rápido e com melhor qualidade do que o SV8 Plus. E se for esse o caso, e se eu conseguir mais desses bicos da Sobel em todos os diferentes tipos de tamanhos, eu posso substituir o SVO7 Plus por este, mas por enquanto não vejo motivo para usá-lo. Talvez tenha umas 30 horas nele ou menos. Isso não é uma acusação contra a da impressora, mas quando você tem tantas impressoras quanto eu, se não houver um motivo específico, você provavelmente está notando que uso cada impressora por uma razão específica. Esta impressora tem um bico de diamante que permite imprimir compostos facilmente. Ela também possui um excelente sistema multicolorido. Eu tenho outras impressoras que imprimem neste tamanho e velocidade, mas esta se destaca. Então meio que não há motivo para eu usá-lo. Desculpe, garota calma. Vou fazer uma planilha das impressoras que tive e como me senti sobre elas. Então, se você quer saber por que me livrei de todas as impressoras que você não viu neste vídeo e o que estava errado com elas e por que não as recomendo, vou disponibilizar essa planilha para a nossa comunidade no Patreon. Verifique o link na descrição se isso te interessa, assim como meus perfis para conteúdo exclusivo, descontos e todas essas coisas boas com minhas diferentes impressoras. Venha aqui para que possamos encontrar um lugar para sentar e conversar sobre o combo Anycubic Cobra 3. Fiz conteúdo patrocinado sobre isso, o que significa que não pude compartilhar minhas opiniões cruas. Além disso, acho que ainda não está pronto no momento desta gravação para compartilhar essas opiniões. Vejo grande potencial nesta máquina, o hardware é excelente. Não gosto que a Anycubic insista em fazer as coisas de maneira proprietária, então estou feliz que eles vão me permitir usar o Orca Slicer. Dediquei menos de 100 horas a isso. Não consigo verificar de forma adequada para software proprietário. Não passei muitas horas nele, mas vejo o potencial e como não tenho um Bambu Lab A1, estou mantendo-o por perto para impressões multicoloridas maiores com um sistema mais confiável do que o original AMS, que acho que este Ace Pro vai ser mais confiável, porque tem todos os 4 filamentos alimentando aqui em cima. É difícil dizer o que vai acontecer, mas o fato de eu poder usar perfis do Orca Slicer se e quando me permitirem usar o acesso à interface web local, sabe? Você pode meio que ignorar todas as coisas da nuvem Anycubic e seu fatiador proprietário. Estou mantendo-o por perto, o que não posso dizer para a sua série Cobra 2, que também recebi o hardware muito antes do software estar pronto, e decidi não manter essas impressoras, apesar de ver muito potencial. Mas sim, eu não passei muitas horas nele, é tão novo. E a Anycubic notoriamente envia coisas muito antes do software estar pronto. Estou aguardando. Ontem, perguntei se poderiam me fornecer os novos perfis aprimorados para o Orca Slicer. Eu quero usar essa coisa. Acho que vai ser uma impressora realmente boa quando permitirem que você mexa e use os perfis e a impressora da maneira que quiser.